Tem aspecto de onda gigante, mas nada tem a ver com tsunamis. Uma nuvem-rolo surpreendeu centenas de banhistas que aproveitavam o sol e as altas temperaturas no domingo à tarde em diferentes praias da costa portuguesa. O episódio foi gravado e amplamente partilhado nas redes sociais. O fenómeno tem origem na interação de massas de ar com contrastes de temperatura e brisas marítimas. Estas nuvens apresentam uma forma de tubo e movem-se na horizontal. O fenómeno é raro e não foi o único a atingir o território do continente. No domingo à tarde, além das altas temperaturas, foram registados episódios de chuva e ventos fortes, trovoada e queda de granizo de grandes dimensões. Fenómenos meteorológicos de instabilidade confirmados pelo IPMA e que foram mais intensos no interior do país. Portugal é um dos vários países do sul da Europa afetados pelas altas temperaturas. 7 distritos do continente estão sob aviso vermelho para o calor. A vaga de calor na Europa continua sem dar tréguas. Em Itália, há mais de 20 cidades em alerta máximo. Quem visita o Coliseu de Roma pode, no entanto, ter algum alívio. À porta do monumento foram instaladas ventoinhas com pequenos jatos de água para refrescar os turistas. Os mais prevenidos transformaram o guarda-chuva em guarda-sol. As multidões também não deixam de ir à Fontana di Trevi, outra das maiores atrações da capital italiana. Aqui há até mais água para combater os quase 40 graus Celsius. Algumas regiões do país consideram proibir o trabalho nas horas mais quentes. Em Espanha, as praias estão cheias. Ir a banhos é a solução encontrada por muitos. A Agência Estatal de Meteorologia emitiu um aviso especial sobre a onda de calor que deve prolongar-se até terça-feira. O organismo alerta que o mês de junho está a caminho de se tornar o mais quente de que há registro em território espanhol. Em Sevilha e noutras cidades do sul, os termómetros chegam aos 42 graus. As autoridades aconselham os cidadãos a evitarem a exposição durante os picos de calor e a manterem-se hidratados. A batalha sobre os objetivos climáticos da Europa para 2040 está em curso. Na quarta-feira, a Comissão Europeia deverá apresentar as suas propostas para uma redução de 90% das emissões de CO2, a fim de conduzir a União Europeia à neutralidade carbónica até 2050. França já se mostrou favorável na cimeira da semana passada. Je suis favorable à avoir ces objectifs en 2040. Mais j'ai dit, au fond, des choses toutes bêtes. Première chose, si on veut ces objectifs en 2040, il faut nous donner les moyens de le faire et de les rendre compatibles avec notre compétitivité. Qu'est-ce que ça veut dire? Neutralité technologique, flexibilité, investissement. Flexibilidade é a palavra usada e aparece repetidamente nos corredores da Europa, e a Comissão parece estar disposta a conceder flexibilidade para convencer as capitais. We need some clear orientation around 2040 and the reduction of 90% of our emissions by 2040 is a clear goal. Then how we can combine the different pieces, the eventual flexibilities, is the thing to be discussed. But we're working hard and we will table our proposal in the coming days. Já para as ONG ambientais, flexibilidade é precisamente o que pode pôr em risco o esforço climático europeu. The one that everyone talks about here in Brussels is about international credits. So this is basically the fact that the EU and member states could pay other countries outside the EU to basically cut their greenhouse gas emission. And then this will be included in the 90% of cut of greenhouse gas emission beyond, within the EU borders. That's a very big issue because this will divert investments for industry or for people, municipalities outside the EU, and this will be more expensive and will have less positive impact on the people and on industry in the EU. Paris está a pedir mais tempo para negociar e deverá poder contar com o apoio de Budapeste e Varsóvia. No entanto, outros Estados-membros como a Alemanha, Espanha, Finlândia e Dinamarca apoiam plenamente o objetivo de redução de 90% das emissões de CO2. O presidente dos Estados Unidos admite levantar as sanções ao Irão se a República Islâmica seguir uma via pacífica. Mensagem passada em entrevista à Fox News. Donald Trump disse que os ataques norte-americanos se impunham porque Teherão estava há semanas de obter armas nucleares. Os Estados Unidos, acrescentou, não podiam deixar que isso acontecesse.
Já o Irão aponta o dedo à Agência Internacional de Energia Atómica. Argumenta que o organismo da ONU fica ligado à ofensiva norte-americana e israelita por não a ter condenado. O líder da agência deixa claro que em nenhum relatório foi afirmado que o Irão tem ou está próximo de desenvolver armas nucleares. Mesmo assim, Rafael Grossi faz uma ressalva. Teherão pode voltar a enriquecer urânio dentro de meses. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky assinou um decreto de retirada da Convenção de Ottawa sobre a proibição de minas antipessoais. O Tratado de 1997 proíbe a utilização, produção, armazenamento e transferência de minas terrestres antipessoais, com o objetivo de proteger os civis da detonação destas minas após o fim de um conflito. A Rússia nunca fez parte desta convenção e, de acordo com Zelensky, as minas terrestres são um estilo característico dos assassinos russos, que não distinguem soldados de civis. A decisão do presidente ucraniano precisa ainda de ir a Parlamento para ser aprovada. Outras nações que fazem fronteira com a Rússia, como a Finlândia, a Polónia e a Estónia, já se retiraram da convenção ou disseram que tencionam fazê-lo. Segundo um relatório do Landmine Monitor do ano passado, mais de 80% das vítimas das minas antipessoais são civis e, sobretudo, crianças. Após mais de 3 anos de invasão russa, a Ucrânia é atualmente o país mais minado do mundo. Os territórios libertados desde 2022 estão fortemente cobertos de minas, o que torna difícil e perigoso limpá-los. Milhares de pessoas saíram às ruas em Valência a exigir a demissão do presidente regional Carlos Massoni e do seu governo pela inação na resposta às inundações que mataram centenas de pessoas. Contam-se mais de 220 mortos, milhares de desalojados e milhões de euros de prejuízo. Na manifestação, os organizadores apontaram o dedo ao governo regional, acusando-o de negligência nos dias que se seguiram às inundações, levando muito tempo para mobilizar ajuda, como os milhares de reforços policiais e soldados que foram chamados. Massoni está sob grande pressão política depois da sua administração só ter emitido avisos de inundação às 8 da noite desse dia, quando o número de mortos já começava a aumentar. Os manifestantes também denunciaram o facto das autoridades locais não terem, na sua opinião, planos sérios para a reconstrução das infraestruturas educativas. Agora exigem uma ação mais urgente para que a região volte à normalidade. 2 bombeiros morreram e um ficou ferido depois de terem sido baleados por um atirador furtivo enquanto combatiam um incêndio. Os operacionais terão sido apanhados numa emboscada pelo suspeito, que as autoridades acreditam ter atuado sozinho. O homem foi mais tarde encontrado morto junto de uma arma de fogo. De acordo com as autoridades, as equipas de bombeiros suportaram horas com trocas de tiros, no que o governador do estado descreveu como um ataque hediondo. A polícia acredita que foi o próprio atirador quem iniciou o incêndio. O 18º pacote de sanções da União Europeia foi vetado pela Eslováquia na sexta-feira. A discordância eslovaca não está nas sanções em si, mas no plano europeu de eliminar as importações de combustíveis fósseis russos até ao final de 2027. Bratislava continua muito dependente de Moscovo na energia. Musím zdôrazniť, že ide o mimoriadne vážny návrh Európskej komisie, ktorý bude mať mimoriadne negatívny dopad tak na ceny plynu na Slovensku, či už pre domácnosti alebo pre priemysel, ale bude viesť určite aj k zníženiu konkurencieschopnosti celej Európskej únie. Robert Fico pede uma compensação para as famílias e indústrias eslovacas. Diz também que a empresa russa Gazprom poderia levar a Eslováquia a tribunal se o país rescindisse o contrato de fornecimento. It depends a little bit on the specific provisions of this import contract, but generally speaking, once there is a sanction, a ban on certain imports, then the contractual parties can declare force majeure and decline to pay for the volumes that were originally contracted. Na União Europeia, apenas Eslováquia e Hungria mantêm as importações de petróleo e gás russos através de oleodutos. Há, no entanto, 10 países do bloco comunitário, como Bélgica, França e Espanha, que continuam a comprar gás natural liquefeito a Moscovo. As negociações sobre o 18º pacote de sanções ainda decorrem.
Para tentar desbloquear o impasse, está prevista esta semana uma reunião entre a Comissão Europeia e a Eslováquia. Porque é que o Estreito de Hormuz é crucial para o mercado mundial da energia? A 22 de junho, o Parlamento iraniano votou o encerramento do Estreito de Hormuz em retaliação contra os ataques israelitas e norte-americanos contra as instalações nucleares do país. Para os economistas, uma tal medida poderia causar estragos nos mercados mundiais. A decisão final de encerrar o Estreito cabe ao Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão, que ainda não ordenou qualquer encerramento e nunca levou a cabo ameaças anteriores. Este ponto de estrangulamento para a passagem de petróleo e gás natural situa-se entre Omã e o Irão, ligando o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã e ao Mar Arábico. Em 2024 e início de 2025, 1/5 do consumo mundial de petróleo e produtos petrolíferos, bem como gás natural liquefeito, passou pelo Estreito de Hormuz. Mais de 80% do petróleo e gás que transita por aqui tem como destino a Ásia. Embora a Europa esteja menos dependente dos recursos energéticos que passam pelo Estreito, se este fosse encerrado, isso poderia ter repercussões devastadoras de aumento dos custos globais de petróleo e de gás. Em 2024, o preço médio do barril de petróleo foi de $80, mas os analistas preveem que os preços poderão ultrapassar os $120 por barril se o Irão levar a cabo estas ameaças.